Gênesis capítulo 3, estarei lendo na versão NVI. Nós estaremos meditando hoje nos versos de 1 ao 13. Amém? Vou estar lendo esse texto, preste muita atenção. Um texto muito conhecido, acredito que da grande maioria. Nos diz assim: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse: não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra. E nós Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor fez até o momento, Senhor, por cada louvor que nós cantamos aqui, Senhor, pelos dízimos, pelas ofertas levantados aqui em Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo, que o Senhor continue falando aos nossos corações. Que nesse momento os nossos corações estejam abertos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Senhor. E que a Tua palavra venha fazer morada, Senhor, no mais profundo do nosso ser. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra muito importante. Uma palavra que talvez nós já lemos diversas vezes. Eu sempre costumo dizer que todas as vezes que nós lemos uma narrativa, uma história bíblica, Deus fala conosco. Eu fico sempre impressionado com a grandiosidade de ensinamentos que contém na palavra de Deus. É impressionante como todas as vezes que nós lemos um texto como esse, Deus fala conosco de formas diferentes. E aqui em Gênesis, nós vamos ver que no capítulo 1 e 2 houve o início da criação de todas as coisas. O início de tudo, quando Deus formou, quando Deus preparou a obra física da criação. E a história vai nos dizer que Deus ele fez tudo perfeito. Deus ele fez tudo sem manchas, sem defeitos. E durante essa narrativa de Gênesis 1 e 2, nós vamos ver com muita clareza isso. Mas nesse capítulo 3, nós vamos ver que uma das principais, se não a principal criação de Deus, que foi o homem, acaba caindo. Nesse capítulo 3, é sem dúvida a maior tragédia da humanidade. É sem dúvida o ponto X daquele pelo qual nós pensamos todos os dias.
Eu costumo sempre brincar, quando a gente passa por algum momento de dificuldade, de dor, dizer, rapaz, por que Adão pecou? Por que Eva pecou? Isso é tudo tão bom. O relacionamento entre Deus e o homem foi prejudicado. O relacionamento entre o homem e sua mulher foi prejudicado. O relacionamento humano foi prejudicado. Aqui com certeza foi um dos fatos mais relevantes na história. O homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, agora estava corrompido. O homem que foi criado puro, agora estava manchado pela sujeira do pecado. A queda foi um ponto que manchou a obra perfeita da criação. E como eu disse, o homem que antes era a imagem e semelhança de Deus, agora se tornava inimigo de Deus. É isso mesmo, pode até ser uma palavra dura, mas Paulo, quando estava escrevendo aos Romanos, ele diz, olha, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele através de Cristo. Paulo, ele coloca aqui realmente, olha, se você pecou, se Adão pecou, ele não era mais imagem e semelhança, mas ele se tornava inimigo de Deus. Isso é pesado. É pesado pensarmos sobre isso, porque o inimigo de Deus, nós sabemos quem é. Quando nós lemos sobre o inimigo de Deus, nós estamos falando do diabo. Nós estamos falando de Satanás. Mas aqui o homem se torna em pé de igualdade. E nós muitas vezes lemos isso e pensamos até com um certo receio em dizer, nossa, que palavra dura. Porque nós sabemos a natureza adâmica que nós temos. Nós sabemos que nós herdamos de Adão essa natureza pecaminosa, infelizmente, porque Adão pecou, todos nós pagamos um preço muito alto, todos os dias. Em Gênesis 3, nós vamos ver uma série de coisas que nós não devemos fazer. Coisas que aquele casal, eles fizeram. E que essa história reverbera até hoje nas igrejas, às vezes quando está contando ali as historinhas para as crianças. E nós queremos observar nessa noite alguns pontos, mas algo que nunca deve ser esquecido quando nós lemos isso aqui, é que nós temos um inimigo. É que, como eu disse, olha, o homem ele foi colocado como inimigo de Deus por causa do pecado. Mas ele foi resgatado. Ele foi salvo por Jesus Cristo. Mas nós nunca podemos nos esquecer que nós temos um inimigo. Um inimigo que peleja contra as nossas vidas todos os dias. Um inimigo que não se satisfaz em nos ver felizes, em nos ver contentes, em nos ver próximos do Senhor. Isso não deve ser esquecido, mas nós queremos destacar alguns pontos aqui nesse texto que acabamos de ler. E o primeiro desses pontos é um alerta que Paulo faz escrevendo aos Efésios. No capítulo 4, verso 27, ele diz, não deis lugar ao diabo. Acredito que um dos pontos principais ali, naquela situação que nós acabamos de ler, foi porque Eva, ela subestimou a serpente. O texto vai começar dizendo, olha, a serpente que era a mais astuta de todos os animais, o mais astuto de todos os animais do jardim. Eva subestimou a serpente. E ela foi parar para conversar com o diabo. Eva foi parar para dar ouvidos ao diabo. Eva simplesmente poderia ter saído, ela poderia ter ignorado, ela poderia ter dito, olha, eu não quero papo. Mas Eva parou, ela deu lugar, ela parou para ouvir a voz do inimigo. Eva, assim como nós, paramos muitas vezes e damos ouvido a vozes que nós não deveríamos ouvir.
O diabo ele se apresenta para nós de diversas formas e nós paramos e escutamos. E Paulo ele adverte ali o povo em Éfeso. Ele diz, olha, não deis lugar ao diabo. Meus irmãos, muitas vezes quando nós colocamos situações em nossa vida, quando nós somos colocados em situações em nossas vidas, ao qual Deus pede algo de nós, ao qual Deus diz, olha, eu quero que você caminhe por aqui, que você faça isso, isso e isso. Nós muitas vezes ouvimos, e é como diz aquela história, entra pelo ouvido e sai pelo outro. E nós chegamos ao ponto de fazermos como Eva fez. E damos muito mais prestígio à voz de Satanás do que à própria voz do Senhor. Deus foi muito claro, Ele disse, olha, de todas essas árvores vocês vão poder comer. Mas dessa árvore aqui do conhecimento do bem e do mal que está no centro do jardim, não comam. Nós muitas vezes insistimos em fazer. Nós insistimos porque essas vozes às vezes nos dizem, olha, não é bem assim. Olha, não é bem do jeito que ele falou. Irmãos, nós vivemos em um momento de muita relativização de tudo, né? Então o pessoal hoje busca muito relativizar o pecado, relativizar as coisas e dizer, olha, não é bem assim. Igrejas e mais igrejas por aí que pregam um Deus que Ele não proíbe nada, um Deus que você não precisa guardar nada, que você pode viver da maneira que você quiser, que tudo é bênção, que tudo é muito bom. E o pessoal começa a relativizar até mesmo o pecado e diz assim, olha, depende do ângulo que você olha. Olha, não é bem assim, fica tranquilo, pode ficar tranquilo, Deus ele vai te perdoar, então relaxa. Nós precisamos ter muito cuidado sobre quem nós vamos ouvir. Às vezes nós estamos como aquele casal, andando no caminho certo, tendo uma vida de intimidade com Deus, e nós não tomamos cuidado com o que é oferecido aos nossos ouvidos. Nós não prestamos atenção em quem nós vamos ouvir, em quem vamos permitir estar dentro do nosso lar. Olha, o jardim era o lar de Adão e Eva. Será que nós temos prestado atenção em que tipo de programas de televisão nós temos consumido dentro dos nossos lares? Eu me lembro que quando eu era ali adolescente, todo adolescente ele acha que já manda, né, no seu próprio nariz, né? Não, eu já estou aqui quase da altura do meu pai, então ele já não pode mais. Eu me lembro que constantemente lá em casa era assim. Meu pai e minha mãe nunca aceitaram que eu ficasse de porta trancada dentro de casa. Eles diziam, não, aqui nós vivemos em uma casa de portas abertas. Eles sempre falavam isso. E aquilo me incomodava um pouco. Você vai crescendo e você diz, não, eu preciso de um pouco mais de intimidade, né? Eu preciso ter um pouco mais ali de privacidade. E eu me lembro que constantemente meu pai do nada ele vinha lá e pegava meu celular e começava a olhar as coisas. Preocupação. Será que hoje em dia nós ainda temos esses hábitos? Prestação de contas, isso não é fácil. Irmãos, eu sou muito novo, mas eu venho de uma realidade que na igreja a gente pegava o celular dos meninos assim e dizia, ei rapaz, que negócio é isso, é coisa de crente, tá vendo? E era na frente mesmo de todo mundo, e não tinha esse negócio de mimimi, de ficar, me respeita. Não, a gente entendia como cuidado pela nossa vida. Será que nós temos tido, meus irmãos, cuidado com aquilo que nós estamos consumindo? Muitas vezes nós não estamos tendo esse cuidado e estamos fazendo como Eva e subestimando o poder de Satanás. Subestimando o poder da influência que o pecado tem em nós. Irmãos, isso é muito sério, isso é muito importante. Não subestimem
o poder do pecado. Nós temos uma tendência muito grande ao pecado. Desde criança, você vai vendo que o comportamento, às vezes, de uma criança, ela é um comportamento pecaminoso. Apesar de ela não tem ali, talvez, entendimento daquilo que ela está fazendo. Mas ela ludibria os pais. Ela engana o coleguinha. E nós, às vezes, estamos sorrindo dessas coisas e dizendo, nossa, que bonitinho. Eu fico perplexo hoje em dia com muitas coisas que eu vejo. Nós não podemos subestimar o poder do inimigo, meus irmãos. Eva, no verso 6, cedeu aquilo que era uma ordem clara de Deus, que não fizesse. Ela se permitiu olhar para a tentação e foi assim seduzida pela mesma. Olha o que diz aí no verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. O segundo ponto que nós queremos destacar aqui nessa noite é que a estratégia de Satanás nunca é nos fazer cair sozinhos. Eva, ela poderia ter parado ali, né? Não, já caí, já pequei. Mas a história vai nos dizer que ela, além de comer, ela também oferece ao seu marido. Satanás, ele nunca está satisfeito quando nós apenas caímos. Primeiro, ele quer que nós caiamos e fiquemos ali naquele lugar. Mas ele quer levar o máximo de pessoas que estão ao nosso redor. No final do verso 6, vai falar com muita clareza. Eva viu que a árvore era agradável ao paladar, era atraente, e ela ainda poderia dar a ela benefícios que ela não tinha. Porque a serpente disse o quê? Olha, não é bem assim. Você vai ter conhecimento do bem e do mal, coisa que Deus não está querendo te dar. E Eva vai, come e dá a Adão. Adão poderia também ali ter rejeitado. Existe uma responsabilidade humana que às vezes nós gostamos de terceirizar para outras pessoas. Adão, ele poderia ter repreendido ali, talvez Eva. Ele poderia ter repreendido o mal e ter dito, olha, sai fora, serpente. Isso está errado, rapaz. Que negócio é esse? Sai. Eva, isso aqui não está certo. Mas Adão pega aquele fruto e come também. O inimigo das nossas almas, ele não se satisfaz apenas com a nossa queda, irmãos. Ele busca derrubar todos aqueles que estão perto de nós. Eu fico muito triste quando às vezes nós vamos ver pessoas, e todos nós aqui talvez sabemos histórias assim, pessoas que estavam na igreja, pessoas que eram participativas, fiéis, íntegras. Pessoas que muitas vezes a gente olha famílias lindas, bem estruturadas. Pessoas que nós olhamos e dizemos, meu Deus, se tiver defeito, só por dentro, né? Que família maravilhosa, que pessoa legal. E quando nós pensamos que não, nós só ouvimos a história, olha, fulano, ciclano, saiu da igreja, se entregou ao pecado, está na bebedeira, caiu no pecado. E todas as vezes que eu escuto isso, eu fico muito triste. Eu fico triste porque nós sabemos que o pecado ele gera consequências terríveis na vida das pessoas, na nossa vida. Nós precisamos estar alertas. Adão e Eva não estavam alertas e eles caíram. Eles não tiveram forças para dizer não. Eles flertaram com o pecado, eles flertaram com o diabo, que veio com palavras sutis, bonitas, e eles caíram.
E meus irmãos, o diabo, ele enganou eles, assim como ele faz conosco até hoje. O diabo, ele oferece total felicidade, mas o que ele realmente dá é algo passageiro. O diabo, ele oferece uma série de coisas que ele diz, olha, é muito bonito, é muito bom, e nós muitas vezes ouvimos, damos ouvido, ficamos tentados, aceitamos aquele convite, e depois vamos entender com muita dor que não era bem assim. Eu já vi muitas pessoas, irmãos, muitas pessoas que cedem assim como esse casal cedeu, aos caprichos do inimigo. Eu já vi muitos casais que se divorciaram porque o diabo foi lá e disse assim, olha, essa mulher, esse homem já não te satisfaz mais, busque satisfação em outro lugar. E hoje o que o mundo mais prega é isso, né? Seja feliz, eu mereço ser feliz, né? Eu posso ser feliz, eu quero ser feliz. E essa busca desenfreada pela felicidade, pela satisfação pessoal, muitas vezes nos leva a situações que nós vamos entender que no fundo é uma carência existencial que nós temos. E essa carência muitas vezes nos faz ouvir a voz do diabo e cair. Não saber quem somos e não saber o Deus ao qual nós servimos, nos faz buscar felicidade em coisas que este mundo pode oferecer, e não nele. E isso pode gerar uma grande destruição, irmãos. No verso 7, nós vamos começar a ver os dramas e resultados que o pecado trouxe sobre aquele casal. O pecado, apesar de prazeroso, em alguns casos nos traz consequências devastadoras. E a primeira delas é a vergonha. Vamos reler o verso 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Adão e sua mulher sentiram vergonha do pecado. Se nós pararmos para pensar que, racionalmente, eles não sentiram vergonha porque eles estavam nus, porque eles já estavam nus desde que eles nasceram, desde que eles foram criados. Eles sentiram vergonha porque o pecado causa isso, irmãos. Você já viu diversas pessoas, diversos casos assim. A pessoa está aqui de boa e cai num pecado, a primeira coisa que ela faz é se afastar. Ela se afasta da igreja, ela se afasta dos irmãos, ela muitas vezes se afasta da família. O diabo, ele promete uma coisa e entrega outra para aquele casal. Eles tentam se esconder um do outro, se cobrir com folhas, cobrir ali a vergonha do pecado, mas eles não conseguem. Irmãos, e quantas vezes o pecado faz isso em nossas vidas? Nós damos lugar, caímos, sentimos o peso da culpa corroendo o nosso interior. Eu digo que nós não temos poder para julgar quem é salvo, quem não é, quem tem o Espírito Santo, quem não tem, mas eu sempre digo, eu ensino isso para os meninos, eu digo, olha, você quer saber se alguém tem o Espírito Santo? Ele não se satisfaz com o pecado, ele se incomoda com o pecado. Irmãos, quantas vezes eu vi jovens participando de coisas que envergonham até as pessoas que estão lá no mundo, dentro da igreja, e dizendo, não tem problema, eu não vejo nenhum problema nisso aqui. Pessoas que cegaram, que estão vendadas pela venda do pecado, e começam a viver a iniquidade.
E o pior de tudo vem depois. Depois de tudo isso que acontece, o homem ele perde a sua comunhão com Deus. Isso também acontece conosco. Eu fico tão triste quando eu vou conversar com alguém e essa pessoa confessa um pecado, que até aí tudo ok, é muito bom você confessar pecados. É assim que nós somos curados, a Bíblia nos ensina. Mas eu fico tão triste quando essa pessoa está falando e começa a chorar e diz, olha, eu já não consigo mais nem orar, eu não consigo mais nem ler a Bíblia, eu tenho vergonha de falar com Deus. Irmãos, na Bíblia nós vamos ler de Gênesis a Apocalipse diversas expressões sobre Deus. Diversas vezes que Deus ele se inclina para falar com o homem. Que Deus ele escuta a voz. As nossas orações. Nós vamos ver diversos textos. O salmista ele diz um texto que eu acho lindo, ele fala, olha, a sua ira pode durar um instante, mas o seu amor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu acho isso tão lindo, porque parece que é Deus cuidando do seu povo, é Deus cuidando de nós. Mas Isaías vai dizer que por causa da iniquidade, por causa do pecado, Deus, ele vira o rosto para o homem. Isso é muito triste. Nós precisamos ter cuidado. No versículo 8, 9 e 10, Deus pergunta onde eles estão. Nós cremos que Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Você pode ter certeza que Deus sabia onde eles estavam. Mas Deus quer iniciar aquele diálogo e pergunta onde vocês estão. E Adão e Eva estão ali escondidos, pelas árvores. E se nós formos pensar, talvez é uma cena até engraçada. Você já pensou, você está diante de um Deus que pode ver todas as coisas e você se esconder atrás de uma plantinha? Isso me lembra até uma ilustração que você pode pensar em uma criança, Às vezes você está brincando ali com uma criança e diz, vamos brincar de pique-esconde. A criança vai e se esconde atrás ali de um sofá, você está vendo ali o pé dela, alguma coisa, mas você fica, onde é que você está? O pecado ele gerou fissuras na relação com Deus. E uma das coisas muito bonitas que eu acho nessa parte desse texto é que o pecado de Adão e Eva, ele não fez com que Deus se afastasse deles. Se você for ler alguns versículos anteriormente, nós vamos ler que Deus, todos os dias, existe um horário para ele se encontrar com o homem, com a mulher, logo na viração do dia. E Adão e Eva pecaram, e o que Deus fez? A mesma coisa. Na viração do dia, Deus vai até eles e diz, ei, onde é que vocês estão? Por que vocês não vieram me encontrar? Meus irmãos, não importa a vida de pecado que nós muitas vezes estamos, Deus, ele continua ali acessível. Agora, o grande problema em tudo isso é porque o pecado, ele gera em nós essas dificuldades. Nós começamos a nos afastar do Senhor. Nós começamos a olhar e dizer, meu Deus, que vergonha disso que eu fiz, que vergonha do que está acontecendo na minha vida. E olha o tamanho desse problema. O homem e a mulher tiveram medo de Deus ao ponto de não quererem contato, nem mesmo visual. O pecado causa no homem o desejo de se esconder do seu Criador. Ele causa ali no homem o desejo de se esconder do seu Senhor. Daquele que deu a ele a vida, daquele que deu a ele todos aqueles benefícios que ele tinha ali.
que deu a ele tudo o que ele tinha, meus irmãos. E quantas vezes o pecado também nos cega. Nós nos esquecemos de tudo que Deus é, nós nos esquecemos de tudo que Deus fez, de tudo que Ele faz em nossas vidas. E nós não temos, às vezes, nem perspectivas do que Ele pode fazer, porque parece que o pecado vai nos aprisionando. E como eu disse, o homem ele não estava mais com vergonha de Deus por ele estar nu, mas ele estava com vergonha pelo peso do pecado e da desobediência. O homem sabia as consequências daquele ato, mas o mais engraçado em tudo isso é que ainda assim, o homem culpa Deus. Nós temos, como eu disse, essa mania de terceirizar as culpas pelos nossos fracassos, as culpas por aquilo que não dá certo em nossa vida a outros. Eu me lembro que em um determinado momento, eu estava liderando a juventude em uma igreja, e tinha um jovem, dependente químico, ele era alcoólatra, e eu me lembro que nós começamos a trabalhar ali com aquele jovem, eu chamei ele, a gente tinha, sempre fazia ali o RD, né, o relacionamento discipulador, a gente conversava, ele participava de um pequeno grupo na minha casa, e eu cuidava e estava ali perto dele o tempo todo. E eu me lembro que aquele jovem comemorava comigo, olha, eu estou há um mês sem usar nada, eu estou limpo, e a gente comemorava, festejava ali, ficava feliz. E eu lembro que ele passou 3 meses e aconteceu algo na minha família, e eu tive que acompanhar a minha mãe que estava doente. E eu lembro que eu passei um período, não foi um período tão longo dessa vez, mas eu acredito que deve ter sido ali entre 15 e 20 dias. E eu voltei, e quando eu voltei eu fiquei sabendo que aquele jovem caiu, estava novamente nas mesmas práticas. E, irmãos, ele sentou comigo um dia na calçada, assim, que tinha lá na minha casa, e ele começou a conversar. E eu, de verdade, eu fiquei triste por o fato, mas eu pensei que ele ia dizer, olha, infelizmente eu cedi. Ele disse, olha, a culpa é sua. E eu fiquei, a culpa é minha. Ele disse, se você não tivesse viajado, se você estivesse aqui me ajudando, eu não teria acontecido isso. Eu lembro que eu fui tentando ali conversar com ele, né, dizendo, irmão, não é assim e tal. Mas eu parei para refletir sobre aquilo e dizer como nós temos dificuldade de enfrentarmos as nossas lutas, as nossas batalhas. Como nós gostamos de terceirizar as culpas pelo que acontece. Olha, o meu fracasso familiar é por culpa do meu pastor que não está me acompanhando. Olha, o meu fracasso acadêmico é por culpa do meu marido que não me deu apoio, da minha esposa que não estava comigo. Olha, eu não consigo passar nesse concurso porque ninguém me dá apoio aqui. E nós começamos a terceirizar e vamos jogando para um, para outro, e chegamos aqui nessa síndrome de Adão, né? Adão jogou a culpa até mesmo para Deus. E um dos piores defeitos que nós podemos ter é a falta de autorresponsabilidade, irmãos, pelos nossos atos. Se tudo der certo é porque eu sou muito bom. Não, tudo deu certo é porque eu sou o cara. Agora, se as coisas começam a dar errado, não, é culpa de um, de outro. No verso 13, parece que eles caem na real. Eu queria ler mais uma vez esse verso com vocês. O verso 13 diz assim, o Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Irmãos, prestem muita atenção. Eu tenho certeza que Eva ela não chegou ali e falou para Adão, olha Adão, isso aqui é muito errado, mas é bom, vamos fazer. Eu tenho certeza que Eva ela deve ter chegado contando só coisas boas, olha, a serpente me disse isso, 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 olha, não tem problema, vamos lá.
Mas Eva, naquele momento, ela cai na real. Que as ilusões vendidas pelo diabo, que as coisas que o diabo disse a ela não eram verdade. Você já pensou você comprar uma coisa e receber outra? Houve um tempo atrás que existia uma plataforma que nós até hoje usamos muito para vender coisas, para comprar coisas. Eu me lembro que começou a passar uma grande dificuldade. Um amigo meu comprou um celular, muita luta, um menino trabalhador, muita dificuldade, juntou um dinheirinho, comprou um celular. E eu lembro que quando aquela caixa chegou, aquele pacote, ele foi abrir, era um pedaço de pedra, assim, que estava dentro. E na hora a gente até sorriu, né, porque era engraçado a situação, mas ele ficou tão frustrado, tão decepcionado, porque é tão ruim você comprar uma coisa, você está esperando uma coisa e receber outra. E o diabo fez aquilo com Eva. O diabo disse, olha, pelo contrário, vocês não vão morrer. Vocês vão atingir patamares muito melhores do que vocês estão. Vocês agora vão ter conhecimento. Mas Eva aqui sofre muitas vezes de uma dor que nós sofremos, quando nós compramos essas mentiras do diabo. E ela disse, olha, a serpente me enganou e eu comi. Como é triste, irmãos, esse momento. O momento que passou a adrenalina que o pecado provoca. O momento em que os atos pecaminosos já foram consumados, que não tem mais o que fazer. Você pensa, mas se eu pudesse voltar, mas já aconteceu. O momento em que nós caímos em si e vemos a besteira que fizemos e que já não tem mais como voltar atrás. E a culpa vem. E o desespero vem, a realidade bate. E nós percebemos que o que foi vendido a nós não era aquilo. Eva diz, a serpente me enganou. E as consequências, como nós sabemos, na continuação desse capítulo, elas não param por aí. Deus amaldiçoa aquele casal e diz, olha, diz para Eva, você vai ter uma gestação difícil. Você vai dar à luz sob dores fortíssimas. Deus, ele fala para Adão. O curioso aqui também, se você for prestar atenção, é que Deus, ele não amaldiçoa Adão, ele amaldiçoa a terra. Ele diz para Adão, olha, maldita é a terra, quando você for cultivar. E que dificuldade, ele era o provedor da família, ele era o homem que levava o alimento para casa. E Deus diz, olha, maldita é a terra, quando você for cultivar, você vai ver lá os problemas que você vai ter. E isso, meus irmãos, é o que o pecado faz. Ele nos tira bênçãos que já tinham sido dadas a nós. Adão, ele não só morava em um lugar maravilhoso, mas Adão, ele era um homem muito inteligente. Deus deu a ele capacidade de cuidar de todas as coisas, de arar a terra, de cuidar dos animais. Para mim, o mais fantástico de tudo, de dar nome aos animais, né? Eu sempre brinco com os meninos, eu digo assim, você já percebeu que cavalo tem cara de cavalo? Eu não consigo olhar para um cavalo e pensar, nossa, é um cachorro. A gente parece que vê, é muita inteligência. Ele foi dando nomes a todos os animais e isso é uma bênção muito grande, a bênção do conhecimento, da inteligência. Não faltava nada, ele se encontrava com Deus, irmãos, todos os dias, mas ainda assim, por uma escolha errada. Adão se afasta de Deus. O pecado, ele nos afasta, irmãos. Ele faz com que nós vivamos até momentos de prazer, mas um prazer momentâneo, um prazer passageiro.
O pecado fez com que aquele casal vivessem sob agora uma perspectiva diferente de tudo que eles já haviam experimentado. Eles agora não iriam experimentar apenas trabalhar para comer, ter dificuldades em arar a terra. Eles não iriam enfrentar apenas a dificuldade de uma gestação de 9 meses, um parto sob muitas dores. Ia enfrentar isso sim, mas não era só isso. Aquele casal agora iria enfrentar a dor da solidão, a dor de viver longe de Deus, a dor que talvez em outro momento todos nós aqui um dia vivemos, a dor que talvez hoje você está vivendo. Quando nós estamos longe de Deus, esses versos que lemos aqui, eles vão nos relatar exatamente o que acontece conosco. Adão e Eva pecam e estão em rebelião com Deus. E essa é a história da queda. Uma história muito importante, talvez uma das mais importantes que nós podemos ler, que nós podemos refletir, porque ela é plano de fundo. Ela dá abertura para a história que é a mais importante de todas, que é a história da redenção. Se nós parássemos aqui essa palavra nessa noite, nós já teríamos realmente aprendido muitas coisas, mas talvez nós sairíamos daqui com aquela sensação: sim, agora eu sou pecador, eu pequei, Adão pecou e eu tenho essa natureza de Adão, mas e aí? Gênesis 3, esse capítulo que lemos, no verso 20 e no verso 21, eu queria ler com os irmãos. Nós estamos caminhando para o final dessa mensagem nessa noite. Presta atenção, verso 20 e 21. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Irmãos, aqui Deus mostra o seu amor. O verso 21 não é simplesmente uma troca de vestimenta. O verso 21, ele não significa simplesmente que Deus disse: olha, pele de animal é mais quentinha, é mais confortável do que folhas, então deixa eu trocar aqui. Irmãos, esse versículo traz uma grande lição para nós. Existe aqui um grande significado, porque Deus ele troca as vestes de folha por uma veste feita de animais, para mostrar que era necessário um sacrifício para cobrir a nudez do pecado do homem. Esse texto mostra o início da ideia da redenção. Sem derramamento de sangue não existe redenção. A ideia de que o homem não poderia ser salvo se não fosse coberto por uma roupa gerada por um sacrifício de sangue. E esse texto traz talvez a parte central da religião judaica. Quando a morte de um cordeiro trazia ao homem proteção, purificação pelos seus pecados. Esse versículo, irmãos, aponta para a cruz. Esse versículo aponta para um sacrifício de Jesus. Deus indica aqui que o seu plano de redenção já estava entrando em vigor. Que a queda foi um ponto importante, mas que o ponto mais importante na história da humanidade ainda iria chegar. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 18, ele diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação,
Assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Nós cremos que esse ato de redenção, irmãos, se cumpriu em Jesus. Nós cremos que esse ato de redenção se cumpriu na cruz de Cristo. E o que é que significa redenção? Redenção é uma recompra. 1 João 3,8 diz que aquele que comete pecado, ele é do diabo. Então vem Jesus com seu sangue e nos compra novamente para Ele. Ele nos tira das garras do diabo e nos coloca agora em suas mãos. A transgressão era humana, irmãos, mas o preço era divino. Adão cometeu aquele ato de transgressão, mas o preço pelo seu pecado só poderia ter sido pago por Jesus. Só Jesus poderia pagar esse tão alto preço por nós. Jesus, ele morreu para perdoar os nossos pecados, para nos trazer a paz que o pecado nos tirou. A morte dele nos trouxe vida. É muito interessante porque quando nós vamos pensar todas as histórias do passado, do povo ali de Deus, o povo de Israel, eles anseiavam, o povo judeu anseiava por um Messias do futuro. O Messias que viria um dia para salvar aquele povo. E nós hoje, a nossa esperança está pautada em um Jesus que veio no passado, mas em um Jesus que morreu em nosso lugar, em um Jesus que ressuscitou, em um Jesus que um dia voltará para nos buscar. O nome de Adão significa humanidade. Adão hoje talvez seja eu, seja você. Muitas vezes Deus está falando conosco porque nós estamos vivendo uma vida afastada dos caminhos do Senhor. Porque nós em algum momento cedemos ao pecado. Nos envergonhamos, caímos. Nos afastamos de Deus. E Deus talvez hoje está falando conosco nessa noite. Nós não podemos deixar, irmãos, que Satanás, através do pecado, tire de nós a identidade que o Senhor nos chamou para viver. A identidade de filhos amados. Não podemos perder a alegria da salvação que um dia nós encontramos em Jesus. Não podemos perder a alegria da comunhão que nós temos na igreja do Senhor. Nós não podemos perder o desejo de servir ao Senhor. Irmãos, que coisa linda quando nós vemos uma igreja pulsante, vibrante, uma igreja que conta as horas para chegar na hora do culto e dizer, olha, eu quero estar junto com meus irmãos, adorando ao Senhor. Uma igreja que diz, olha, vamos marcar mais jornada de oração, mais vigília, que o trem está muito bom. Como é bom você ver a vida, muitas vezes, de uma pessoa ali nova convertida, que está apaixonada por Jesus, que ela quer o tempo todo falar de Jesus, que ela quer ler a palavra de Deus, que ela quer orar, que ela não se contém, ela quer falar de Deus o tempo todo. É muito bonito. O problema do pecado, irmãos, foi resolvido. A justiça de Jesus nos cobre de todo o pecado, de toda a iniquidade. O pecado foi, sem dúvida, o maior problema da história. Eu não tenho dúvidas. Mas a morte de Jesus foi, sem dúvida, o maior plano de resgate, de redenção e de justificação para a humanidade. Uma humanidade caída, que não tinha esperança de salvação.
porque por si só já sabia que tinha encontrado a morte. Mas a morte do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo veio para nos salvar. Glória a Deus. Eu me lembro que quando eu era adolescente, irmãos, houve um evangelismo ali na cidade, foi um pastor e ele levou uns folhetinhos, né? E ele foi ensinar para a igreja, vocês têm que fazer evangelismo assim, assim. E eu lembro que eu era ali, não era adolescente, ainda acho que era pré-adolescente. Devia ter ali uns 10, 11 anos. E eu lembro que eu estava lendo aquele negocinho ali, aquele folhetinho, e eu fiquei em parafusos, porque eu vi um texto de Romanos 3, 23, que diz assim, olha, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Talvez se eu tivesse lido na NVI, eu tinha ficado mais apavorado ainda, porque diz assim, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa do Senhor. Porque na época eu lembro que eu fiquei até em dúvida o que era destituídos. Mas eu lembro que eu fiquei com muito medo daquele negócio, fiquei, meu Deus do céu, então, mesmo eu praticamente nasci dentro da igreja, fui para a igreja com 4 anos de idade, levei meus pais. Como assim? Eu não sou essa pessoa aqui, eu não estou afastado da glória de Deus, porque... E eu me lembro que naquele momento eu fiquei muito apavorado com aquele negócio. E eu disse, e agora? Se eu estou afastado da presença de Deus, como é que eu vou entrar no céu? Porque eu lembro que naquele tempo o pessoal batia firme, né? Se você se converter, você vai para o inferno. E eu ficava morrendo de medo, até eu dizia, não, Deus me livre de inferno. Irmãos, eu me lembro até hoje do sentimento, porque eu fiquei assim com muito medo. Eu disse assim, eu peco, eu sou pecador. A Bíblia diz que se eu disser que eu não peco, eu sou mentiroso, né? Já tinha ouvido o pastor falando isso. E agora está dizendo que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus, como é que vai ser? E eu me lembro que aquele pastor continuou falando. E olha, eu estava dentro da igreja, mas ele estava me evangelizando. E o próximo texto que ele leu foi em Romanos 6, 23. E a primeira parte do versículo diz, porque o salário do pecado é a morte. Eu disse, pronto, agora além de tudo, vou morrer. Mas ele continuou aquele versículo e ele disse, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus. E aquilo veio como um alento para o meu coração de uma criança que estava entendendo talvez ali que era um pecador. Irmãos, e quantas vezes nós demoramos para entender isso? Nós nos achamos muito bons, nós nos achamos pessoas maravilhosas, achamos que as nossas boas obras podem falar por nós mesmos, para todas as pessoas e para Deus, né? A gente às vezes se coloca numa situação que a gente quer que Deus olhe para nós e diga, olha, você é muito maravilhoso, você faz tanta coisa na igreja, olha, você cuida das pessoas, você oferece lá comida para os moradores de rua que estão precisando, e tudo isso é muito bom, meus irmãos, nós precisamos fazer. Boas obras fazem parte de um caráter cristão. Mas nós às vezes queremos barganhar com Deus, e achamos dentro de nós que as nossas boas atitudes, o nosso vir para a igreja dominicalmente, faz com que nós mereçamos aquilo que nós não poderíamos pagar, irmãos, que é a salvação. E que nessa noite nós possamos sair daqui pensando sobre essa história que nós lemos, sobre essa mensagem que nós ouvimos, e não saiamos daqui pensando, nossa, realmente a queda foi algo muito tenso, muito ruim, mas que nós venhamos a entender essa primeira parte, mas focarmos nessa segunda parte. Quando nós falamos aqui nessa noite sobre redenção, sobre o prazer de servir a Jesus, não por medo,
mas por gratidão. Que o pecado, meus irmãos, não venha tirar de nós o nosso desejo de nos relacionarmos com o Senhor. Que o pecado não venha tirar de nós a nossa devoção para com Deus. Que o pecado não venha a fazer com que nós nos esqueçamos da aliança que um dia nós fizemos com Deus. Em dizer, Senhor, eu te entrego a minha vida. Senhor, foi por causa desse entendimento que o Senhor morreu por mim, que eu quero viver uma vida para Ti. Que nós nunca venhamos a nos esquecer disso. Porque o pecado, ele gera rupturas que só o sangue de Jesus pode resolver. Feche seus olhos nessa noite, nós queremos orar ao Senhor. Eu queria que você orasse sobre tudo que você ouviu aqui, dissesse, Senhor, me escuta, Pai, se talvez eu esteja vivendo afastado de Ti, se talvez em algum momento eu dei ouvido, ou eu estou dando ouvido à voz do pecado, à voz do diabo, me ajuda, Pai, a vencer. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença.